Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Q&A. Q&A é uma série de vídeos onde eu venho aqui responder as dúvidas e as perguntas mais comuns dos meus alunos. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Teacher Kathleen, sou professora de inglês há mais de 20 anos, só que a minha formação é na área de ciência de materiais e ambientais e eu tenho experiência na indústria também, em multinacionais. Por isso, eu sempre trago aqui para vocês o aprendizado de inglês dentro de contextos que sejam mais relevantes para a sua vida profissional. Por exemplo, hoje eu trouxe aqui para vocês 5 pares de palavras ou de termos que causam confusão na hora de você entendê-los ou na hora de você usar. O objetivo aqui é resolver essas confusões e, lógico, ajudar você a se comunicar de uma maneira mais clara, mais simples e com mais segurança. Então, se você quer ou precisa aprender inglês, principalmente para a sua profissão, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Let's go? E o primeiro par de palavras é answer and reply. Quando a gente joga esta frase aqui no tradutor, an answer is a response to a question or a solution to a problem. Olha só a tradução. Uma resposta é uma resposta a uma pergunta ou uma solução para um problema. Ou seja, a tradução para answer e response é resposta. Agora vamos dar uma olhada nesta outra frase aqui. A reply is a response to a message, communication or correspondence. Uma resposta é uma resposta a uma mensagem, comunicação ou correspondência. Ou seja, tanto answer quanto reply, a tradução é resposta. Então é o seguinte, qual que é a diferença entre essas duas palavras? A diferença é no uso. A tradução ela é a mesma, mas elas são palavras diferentes usadas de uma maneira um pouquinho diferente. Elas são bem parecidas, mas usadas de uma maneira diferente. Então, olha só. Answer is a response to a question. A gente pode resumir a isso. Então, uma answer é uma resposta a uma pergunta. E uma reply é uma resposta para um meio de comunicação ali. Está tendo uma comunicação, por exemplo, um e-mail. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei três frases aqui para a gente completar, para a gente pensar um pouquinho qual que a gente vai usar. Essa aqui, I sent an email to the client and I'm still waiting for their... O que que é? Eu enviei um e-mail para o cliente e eu ainda estou esperando pela sua resposta. Qual resposta é? É a resposta a uma pergunta, answer, ou uma resposta a um meio de comunicação, por exemplo, um e-mail, reply, né? Então, I sent an email to the client and I'm still waiting for their reply. Aqui é interessante notar que, quando a gente fala I sent an email to the client é para o cliente. No português a gente fala o cliente, né? Então a gente costuma dizer ele. Como em inglês the client é uma coisa neutra, não tem ele nem ela, então a gente usa their reply. A resposta dele a gente falaria no português. Mas no inglês fala-se a resposta deles. Interessante isso. Em vários casos onde acontece esse fato de você usar um sujeito neutro, você acaba usando their para não falar nem his e nem her, nem dele e nem dela. Então, his reply seria a resposta dele. Her reply seria a resposta dela. E their reply, a resposta deles, tá? A próxima frase aqui, he, my question during the meeting. Aqui já tem a palavra question, então já está indicando que é answer. He answered my question during the meeting. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que tanto answer quanto reply, eles também podem ser verbos, né? Então, eles podem ser um substantivo, the answer, que nem tá aqui, né? An answer, uma resposta. Isso é um substantivo. A reply, uma resposta, também é um substantivo. Agora, também pode ser usado como verbo.
como, por exemplo, aqui. He answered my question during the meeting. Eu coloquei um ed para jogar o answer no passado, né? Então, he answered my question during the meeting. Ele respondeu a minha pergunta durante a reunião. Tanto answer quanto reply são verbos regulares. O que isso significa? Que quando a gente joga esses verbos para o passado, quando eu quero dizer eu respondi, eu posso usar o ed no final. Posso não. Devo usar, é a única opção que eu tenho quando eu quero usar esses verbos no passado. Então, eu respondi, I answered. Eu respondi, I replied. Importante lembrar que a gente vai tirar o y e colocar ied, porque a regrinha é, quando a gente tem uma consoante antes do y, a gente tira o y e coloca ied para formar o verbo regular no passado, tá? Para acrescentar o ed, beleza? Isso também vai acontecer, por exemplo, isso não vai acontecer, aliás, isso não vai acontecer com o verbo stay, porque a gente tem um a antes do y. Aí é só acrescentar o ed. Com o verbo play, né? Jogar, brincar, tem a letra A, que é uma vogal antes do y. Então, é só acrescentar o ed. Já no caso de fly, voar, tem um L antes do y, que é uma consoante também. Então, tira o y, coloca ied. Todos esses verbos que eu disse são verbos regulares, tá? Então, a próxima eu coloquei um bônus. Essa frase é um bônus. Por quê? Eu acabei não falando, vocês não me perguntaram, mas eu acabei não falando aqui da palavra response. A palavra response, ela também está traduzida aqui como resposta, não tá? Response. E aqui também tem a palavra response, e aqui também está sendo traduzido como resposta. Ou seja, response também entra nesse bolo, nessa confusão aí. O que a gente faz, então? Eu vou explicar para vocês. A palavra response, ela é uma resposta muito mais assim, geral. Só que ela é muito usada para quando a gente quer dizer no sentido de reação. Quando a gente quer falar, por exemplo, que a resposta dele foi ficar bravo, a gente está falando mais num sentido de reação. Então, a reação dele foi ficar bravo. A gente vai usar his response was to get angry. Lembrando que get é ficar. Quando a gente usa o get aqui junto com uma característica, ficar feliz, ficar triste, ficar com fome, ficar nervoso, a gente usa o get, tá? Então, his response was to get angry. A sua resposta foi ficar bravo. A resposta dele, né, foi ficar bravo. A gente também poderia substituir response por a sua reação foi ficar bravo. His reaction was to get angry. Ok? Agora, já que a gente está falando de response, eu separei aqui mais dois termos, que é a diferença entre respond and response. A diferença básica entre eles é, os dois significam a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido de você usar como uma resposta para uma reação, só que um é verbo, então o respond é um verbo. O que é verbo? É uma ação. Isso significa que quando a gente vai dizer eu respondi ou eu respondo, a gente vai usar respond. É até fácil de lembrar porque é só uma letra ali que tá faltando, né? Respondo, eu respondo, I respond. Você responde, you respond. Nós respondemos, we respond. Eles respondem, they respond. Você viu que legal? Fica tudo igual. No português vai mudando a conjugação, dependendo das pessoas. No inglês, não. A não ser quando você for conjugar para he, she, it. Para ele ou ela, aí vai ter um S aqui no final, tá? É uma conjugação. Então, he responds, she responds, it responds. E o verbo respond também é um verbo regular, ou seja, quando a gente joga esse verbo no passado, ele tem o ed. Por exemplo, quando eu quero dizer eu respondi, I responded. Você respondeu, you responded. Nós respondemos, we responded. Eles responderam, they responded. Ele respondeu, he responded. Ela respondeu, she responded. Ele ou ela respondeu, it responded. Notaram o que aconteceu aqui?
O respond, no presente, ele tem duas conjugações. Você pode falar respond or responds, dependendo da pessoa que você está usando. Quando for he, she, it, a gente usa, então, o S aqui no final. Vou até sublinhar, deixar ele sublinhadinho para vocês verem. Agora, quando joga no passado, não tem mais diferença. É todo mundo responded, tá? Para todo mundo. E o response, vamos lá. Response é um substantivo. O que significa isso? Significa que para você falar resposta, você vai usar response. Ou seja, para você dizer uma resposta, você vai falar a response. Para você falar a resposta, você vai falar the response. Viu que o negócio fica aqui meio confuso, né? Porque a resposta não é a response. A resposta é the response. Esse the, que significa ou a ou os as, né? Então, uma resposta é a response. O que mais que dá para usar com response sendo um substantivo aqui? Você pode usar my response, minha resposta. Your response, sua resposta. A resposta dele, ó, no português inverteu, né? A gente fala minha resposta, sua resposta, a resposta dele inverte. Então, his response, a resposta dele. Her response, a resposta dela. Its response, a resposta dela, da empresa, por exemplo, que é uma coisa, né? Our response, nossa resposta. E a resposta deles ou delas, their response. Agora vamos para alguns exemplos. The company responded to the allegations of fraud. Então, a empresa respondeu às alegações de fraude. Aqui, a gente pode substituir reacted, né? A empresa reagiu, reacted to the allegations of fraud. A gente pode entender como ela reagiu e aí a gente usa o respondeu. Só para vocês fazerem essa conexão com o reagiu, para ficar mais claro essa diferença, essa confusão que existe com esse monte de palavras que significa resposta, tá? Mais dois exemplos aqui. The response to the product launch was positive. A resposta ao lançamento do produto foi positiva. E the response to the merger was negative. A resposta à fusão foi negativa. Que fusão é essa? The merger. A fusão entre duas ali. Fusão de duas empresas. Então, response. A resposta e to respond. Responder. Responded. Respondeu. Vamos para o próximo. Como se diz salário? Gente, essa pergunta é super comum. E, como eu disse, né, são dois termos, duas palavras sempre que rola confusão aqui. Então, eu coloquei salary. A salary is a fixed monthly payment, regardless of the hours worked. Então, um salário aqui é um pagamento mensal. Olha só, fixo. Eu traduzi de trás para frente. Pagamento mensal fixo. A fixed monthly payment. Nossa, mas tem que falar de trás para frente? Sim, tem que mudar aí o jeito que você pensa para falar em inglês. Ou, na verdade, você não vai pensar na hora que você fala inglês, já vem automático. Como que vai vir automático? Decorando, quando você quer falar pagamento mensal fixo, você fala fixed monthly payment. Você vai aos poucos desenvolvendo aí uma certa intuição linguística para você conseguir se comunicar, tá? Regardless of the hours worked significa que é independente das horas trabalhadas. Então, o salário é um pagamento mensal, independente das horas trabalhadas, a salary, ok? E o que é wage aqui? An hourly or daily payment rather than a fixed monthly salary. Então, é um pagamento por hora ou diário. É legal que hourly, se você traduzir, fica horário, pagamento horário, que é por hora, né? Que a gente não fala horário para isso, a gente fala por hora. E diário, pagamento diário, daily payment. Rather than, ao invés de a fixed monthly salary, salário mensal fixo, tá? De trás para frente de novo. Essa é a diferença. Então, salary monthly and wage hourly or daily. Okay? Examples.
John earns a monthly. E agora, é salary ou é wage aqui? Se é monthly, deixa eu colocar em amarelo. Vou colocar em amarelo para chamar atenção, igual tá aqui na explicação, né? Monthly é salary. So John earns a monthly salary of $5,000 as a software engineer. Um salário de $5.000 como um engenheiro de software. And the construction workers are paid a daily wage for their labor. Se é daily, vou colocar em amarelinho também, para ficar igual ali o de cima. Então, você tem aqui um salário por dia, né? Daily wage for their labor. Labor é um sinônimo para work, tá? E worker, trabalhador. Lembra que esse ER aqui no final, ele indica a pessoa que executa, nesse caso aqui, tá? Existem outros ERs nos finais aí das palavras que indicam coisas diferentes. Mas também indica a profissão, a função. Por exemplo, I'm a teacher. Teacher ends in ER. A gente tem um ER no finalzinho de teach, que teach é ensinar, é lecionar. Então, eu sou uma ensinadora, uma lecionadora, ok? Let's go to the next. Como dizer salário mínimo? Então, a gente viu aqui, ó, como dizer salário e agora como dizer salário mínimo. Como que seria minimum salary or minimum wage? Qual dos dois? Já dou a resposta agora. Minimum wage, tá? Então, qual que é o erro comum aqui? A gente sabe que o mensal, a maioria dos estudantes de inglês já sabem que o salário, né, quando você quer falar mensal, é salary. Só que quando a gente quer falar salário mínimo, a gente vai traduzir para minimum salary, naturalmente, intuitivamente. Só que não é o certo, é minimum wage, tá? Então, olha só, peguei só duas frases aqui para a gente ver como é usado o minimum wage, para a gente aproveitar e ver mais um pouco de vocabulário também. The minimum wage serves as a baseline to ensure that workers receive a fair and minimum level of compensation for their labor. Então, o salário mínimo, ele serve como uma base, uma linha de base, né, para garantir que os trabalhadores recebem um justo e mínimo nível de compensação pelo seu trabalho. E o outro exemplo é: the specific amount of the minimum wage is often determined by labor laws or government regulations. Então, a específica quantidade, ou quantidade específica, né, do salário mínimo, ela é geralmente determinada pelas labor laws, pela legislação trabalhista, ou pelas leis trabalhistas, or government regulations, ou pelas regulamentações governamentais, ok? Mais um, já que a gente está falando de salário, de ganhar dinheiro. Qual que a gente usa para falar ganhar dinheiro? Win or earn? Os dois são ganhar, né? Mais ou menos. Então, olha só. Win generally means to achieve success in a competition or a game. Então, quando você tem sucesso em uma, achieve success, você alcança o sucesso em uma competição ou jogo. No caso de win, ele é um verbo irregular. O que significa isso? Que no passado vira won. E earn, ele é um verbo regular, ou seja, no passado ele acrescenta o ed. Então, earn generally means to receive something as a result of hard work or qualifications. Então, qual que é a diferença entre win e earn aqui? Win está ligado com uma competition. Você ganha uma competição. Ou um jogo, né? Os videogamers aí já estão acostumados com win. Mas e o earn? O earn, ele é, você recebe, né? Receive, ele está ligado com a palavra receber como resultado, result of hard work, como resultado de um trabalho duro, alguma coisa que você performou ali, ou qualificações. Ou seja, não está relacionado com competição, pelo menos não assim abertamente ou diretamente. Então, example, she
a promotion by demonstrating excellent performance. Então, ela ganhou ou recebeu uma promoção por demonstrar uma performance excelente. Qual seria o mais adequado aí? Win, ela ganhou, porque está relacionado com uma... she won, né? No passado. Porque está relacionado com uma competição ou por causa de hard work? É mais relacionado com hard work, né? Tá bem assim mais relacionado com hard work. Então, she earned. É esse cara aqui, ó. She earned a promotion by demonstrating excellent performance. Ok? Next example. He the debate by presenting strong arguments and evidence. Um debate, né? Ele ganhou o debate. Ele recebeu? Não, ele ganhou, né? Tá vendo que nem dá para substituir por receber aqui. Interessante isso. Você pode até usar como uma dica, né? Como uma ferramenta. Se você pode substituir por receive, significa que tá muito mais na cara que é earn e não won. Então, no caso do debate, o debate ele tá mais relacionado com uma competition, tá? Então, he won the debate by presenting strong arguments and evidence. The company, último exemplo, the company, the contract to develop the new software system. Aqui daria até para ser os dois, mas vamos analisar como que os dois contextos eles contrastam, tá? The company won the contract to develop the new software system significa que a empresa ela ganhou o contrato para desenvolver o novo sistema de software, né? The new software system, o novo sistema de software. Ela ganhou no sentido de competição, né? Porque ela está competindo com outras empresas e ela ganhou o contrato. She won the contract. Agora, se fosse um contexto diferente, the company earned a contract, no caso dela ganhar, receber o contrato por causa de performance, tá? Aí até seria também possivelmente it earned the contract to develop the new software system, ok? Esses foram os 5 termos que nós vimos hoje. Então, revisando aqui rapidinho, nós vimos answer and reply, a diferença entre os dois. Qual que é? Answer and reply. Reply está mais ligado com e-mail, answer está mais ligado com pergunta, response está mais ligado com reaction, e aí a gente tem respond and response. Um é o verbo, o outro é a resposta, the response, ou a reação, né? Aí a gente viu o salário, que tem 2 tipos aí de salário, salary é mensal, olha lá, monthly. Wage pode ser por hora ou pode ser por dia, né? A gente vê aqui hourly or daily. E aí tem salário mínimo, que a gente confunde normalmente com minimum salary, mas é minimum wage, o nome correto. E falando em salário, como que é ganhar ou receber, win versus earn. Win está mais ligado a competition e earn está mais ligado a receber devido a mérito, tá? Devido a uma performance, hard work, né? Que foi usado aqui. A gente usou hard work, ok? Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou da aula, que você aprendeu bastante. Então, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de seguir o canal e ativar também as notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos que subirem por aqui, ok? Thank you so much and see you next time. Bye!